Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com o segundo episódio de Refutando o livro 100 provas de que a Terra não é um globo. Primeiro episódio só consegui falar da primeira afirmação, até porque eu me empolguei, então primeiro episódio eu falei muito. Nesse segundo episódio a gente vai ser um pouco mais pé no chão. Então já se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha o vídeo para poder me ajudar, né? Ativa aí o sininho para tu receber os próximos episódios e outros vídeos que estão aí. Antes desse vídeo tá saindo um vídeo muito bacana aí, onde eu tô falando do novo edital lançado aí pela UERJ do seu vestibular 2027. Então vamos que vamos, né? E eu falei da primeira, né, o livro 100 provas de que a Terra não é um globo, né? Tá aí uma imagem do livro do William Carpenter de, meu Deus, eu não consigo, 1895, se foi isso que eu tô lendo direito aí. E esse foi o primeiro argumento refutado. Agora vamos para o segundo argumento refutado, que diz: sempre que experimentos tenham sido experimentados na superfície da água parada, esta superfície sempre foi encontrada como sendo nivelada. Se a Terra fosse um globo, a superfície de toda a água parada seria convexa. Como é que o cara teve coragem de escrever uma porra dessa num livro? E ele vende! Isso é o pior, ele vende! Essa é uma prova experimental de que a Terra não é um globo. Muito bom. Cara, esse argumento ele parece forte porque ele apela pro óbvio. Água parada parece plana. Porra, é a mesma coisa olhar a Terra horizontal parece plana. Né? Ele apela pro óbvio, entre muitas aspas. Né? Mas ele erra quando ele confunde nivelado localmente com plano globalmente. Tem uma diferença. Será que o Xandão sabe essa diferença? Será que os terraplanistas sabem dessa diferença? É meio difícil, né? Saber alguma coisa. Terraplanista, conhecimento já não é muito a praia deles. Né? Então, uma refutação boa para isso é, num globo, a água, ela em equilíbrio, ela é nivelada, né? A gente chama de superfície de nível, mas a superfície ela é curva. Só que a curvatura é pequena demais para você perceber em curtas distâncias. Não sei se vocês sabem, nosso globo ocular ele tem limite. Né? Nosso globo ocular ele tem limite. Se a Terra fosse um globo, a água parada seria convexa. Sim, mas numa escala gigantesca. Não numa escala muito curta. Né? Num globo, a água em repouso, ela se ajusta a uma superfície equipotencial do campo gravitacional. O nível do mar ele é o que a gente chama de o nível do mar idealizado, né? Chamado de geóide. Você já cansou, com certeza você já ouviu esse termo, né? Porra, a explicação de geóide, basicamente, né? Ela é explicada justamente como essa superfície equipotencial, que melhor se ajusta ao nível médio do mar e é perpendicular à direção da gravidade. Ah, pô, então peraí, por que que a água sempre foi encontrada nivelada? Porque numa escala local, qualquer superfície curva grande parece plana. A flecha, né, que é quando a superfície abaixa em relação à tangente, em uma distância d, é aproximadamente calculada por d ao quadrado sobre 2r. Eu usei essa equação, inclusive, no meu primeiro episódio, para refutar o primeiro argumento. Né? Então, tu pega aí, por exemplo, 1 quilômetro, por exemplo, é coisa de centímetros. Você não vê a convexidade, né, a olho nu numa lagoa, porque numa piscina, numa canal. E ainda tem ondas, vento, maré, variação de densidade, etc. O cara terraplanista, ele exclui uma porrada de coisa. Aí pode vir com o seguinte argumento: pô, mas se eu usar instrumento, não dá na mesma? Aí vem o detalhe que o terraplanista omite. Medidas de nivelamento em longas distâncias, existem correções de curvatura e refração. Isso é um assunto padrão em topografia.
levantamento, curvatura da Terra e refração do ar afetam linhas divisada e leituras. E existe correção combinada usada na prática. Se a Terra fosse plana, essas correções não seriam necessárias. Entendeu, terraplanista, cabaço? Não seriam necessárias sistematicamente em medições de longa distância. Pô. É a água parada prova globo, não plano. No globo, a água parada, né, se organiza em uma superfície de nível, que é o geóide. O geóide é curvo, mas localmente parece plano. Isso é exatamente o que a geodésia descreve. Isso não prova nada. Pelo contrário, prova o globo, não o plano. E tem um teste relacionado que bate com o globo. A distância até o horizonte cresce com a altura, como raiz de 2RH, que eu já cansei de usar aqui em vários argumentos meus. Velho, a própria NASA, né, o Goddard, apresenta essa relação geométrica. É impressionante. Então, esse é o segundo argumento usado no livro. Agora, o terceiro argumento usado no livro é esse aqui, ó. As operações dos topógrafos na construção de estradas de ferro, túneis ou canais são conduzidas sem a menor, entre aspas, compensação para, entre aspas, curvatura. Embora seja necessário que este chamado subsídio seja absolutamente necessário. Esta é uma prova de corte de que a Terra não é um globo. Cara, o que será que esse cara fumou quando ele escreveu esse livro? Eu estou me perguntando isso exatamente agora. Então vamos lá. Cara, que doideira, né? Esse argumento a ele é falso por premissa, né? Topógrafos não ignoram a curvatura, tá? Eles trabalham com métodos que cancelam curvatura barra refração automaticamente em nivelamento. Isso não destrói o experimento, tá? E quando eles precisam de alta precisão ou grandes extensões, né? Eles aplicam correções e usam o geodésia. Isso prova completamente o contrário. Provam o globo, não o plano. Tá? Então vamos pensar aqui no seguinte. Em nivelamento de obra, a curvatura quase sempre é anulada pelo método. Nivelamento com nível óptico, aquele que de estrada, ferrovia, canal, né? A prática padrão é manter distâncias iguais do instrumento até a mira de ré, que é o que a gente chama de backside, e até a mira de vante, que é o que a gente chama de forkside. Quem jogou Pokémon sabe o que é forkside. É uma habilidade muito comum no Ruhut, por exemplo, né? É exatamente isso que eu tô explicando aqui, ó. Olha aí, ó. Joga Pokémon que tu vai ser mais inteligente do que um terraplanista. Quando essas distâncias são iguais, cara, o erro de curvatura e o de refração afeta os dois lados. Quase do mesmo jeito se cancelam na diferença de nível. Ou seja, não aparece correção entre aspas, porque o procedimento foi escolhido justamente para eliminar o efeito. Não é porque ele não existe, porra. Aí eu não posso ficar puto, chamar um terraplanista de burro. Então, um cara que joga Pokémon, já ouviu o termo foresight, sabe mais do que um terraplanista. Cara, e os próprios materiais de topografia explicam que a curvatura barra refração afeta leituras em visadas longas e que tem correções associadas. Brother, acabou. Você já refutou essa brincadeira. Você já refutou. Quer dar uma resposta curta e grossa quando o cara mandar uma brincadeira dessa? Brother, topógrafo não ignora a curvatura. No nivelamento comum, ele usa backside e foresight, com distâncias iguais, justamente para cancelar a curvatura e refração. Quando a visada é longa ou a precisão é alta, existem correções padronizadas e elas crescem com o quadrado da distância. Isso é conteúdo básico de topografia, de nivelamento. Se você não vê compensação, é porque o método já eliminou o efeito, ou porque a distância é pequena, não porque a Terra é plana. E aí, é impressionante. Um jogador de Pokémon que já se deparou com o termo foresight tem mais conhecimento que um terraplanista. Mas faz parte. Tá aí mais 2 argumentos aí para a gente poder avançar no nosso episódio. É isso aí.
Tamo junto, só vem. Galera, fui!